Olá, eu sou a psicóloga Priscila Silveira, esse é mais um vídeo do canal Psicóloga Priscila Silveira. Para quem está assistindo um vídeo meu pela primeira vez, aproveite para se inscrever no canal Psicóloga Priscila Silveira, e aí você vai poder acessar os vídeos anteriores e os vídeos que eu farei futuramente. Hoje eu vou falar sobre a estratégia Acalme-se. É um exercício utilizado na terapia cognitivo-comportamental para os quadros de ansiedade, sobretudo, para as pessoas que sofrem com o transtorno de pânico, também conhecido como síndrome do pânico. A estratégia Acalme-se foi adaptada pelo psicólogo, professor do FRJ, professor Bernard Ranger, ele adaptou para o nosso idioma. Na verdade, é um acrônimo, Então as letras, cada letra significa, é uma orientação para as pessoas que sofrem, de alguma crise de ansiedade, ou as pessoas que já têm um nível de ansiedade acentuado no seu cotidiano, mas sobretudo para as pessoas que têm crise de ansiedade, sensações de ansiedade extrema, um quadro agudo, como é o caso da síndrome do pânico. O A, do Acalme-se, significa aceite a sua ansiedade. O C significa contemple as coisas ao seu redor. O A, um outro A, haja com a sua ansiedade. O L, libere o ar dos seus pulmões. M, mantenha os passos anteriores. E, examine os pensamentos. S, sorria, você conseguiu. E finalmente o E, espere o futuro com aceitação. Eu vou explicar para vocês o passo a passo dessa estratégia de 8 passos, que são justamente essas orientações que eu acabei de falar, e vou explicar mais detalhadamente como é que eles acontecem. Eu peço para vocês que peguem esse vídeo como uma orientação para que vocês vejam no cotidiano de vocês. Então, diariamente, se possível, veja esse vídeo como uma forma de fixar essas informações na memória de vocês, para que vocês comecem um processo de psicoeducação. Nós chamamos na terapia cognitiva de psicoeducação. Então você vai treinando esse passo a passo, fixando na sua memória para que você possa lembrar disso nesses momentos que geralmente a sua ansiedade ela fica muito acentuada, muito intensa. A letra A, então, que é aceite a sua ansiedade, vai nos orientar a ter uma postura de aceitação em relação à ansiedade. As pessoas que desenvolvem quadros de ansiedade, elas têm justamente uma relação oposta, de oposição à ansiedade, Em outros vídeos eu expliquei que a ansiedade é um processo natural do nosso organismo, é um mecanismo de defesa, Então, nós sentimos ansiedade quando temos algum tipo de pensamento, de interpretação que nos está indicando que existe uma ameaça ou um perigo. Dessa forma, a ansiedade, ela vem como uma forma de nos preparar para lidar com essa ameaça ou perigo. O problema é quando essas interpretações elas são equivocadas, Então, com muita frequência nós temos pensamentos de ameaça ou perigo que podem ser, por exemplo, desencadeados por uma preocupação. Então, aquela pessoa que está constantemente preocupada ou constantemente pensando que coisas ruins podem acontecer, e elas acabam produzindo um estado de constante ansiedade, deixando o seu organismo mais vulnerável a momentos como são os das crises de pânico. Então essa estratégia vai te ajudar justamente a se reeducar para que você não fique tão vulnerável assim, para ter esses tipos de respostas do seu organismo. Então veja esse vídeo várias vezes, se possível, veja diariamente. Eu também vou deixar um arquivo para vocês baixarem com a explicação do Acalme-se, mas procure fixar isso na memória de vocês para se reeducando. Então lá, aceite a sua ansiedade, propõe que você comece a ter uma relação de aceitação da ansiedade e transformar aquilo que você, a reação de rejeição, de medo, de tentar suprimir a ansiedade, em aceitação dessa ansiedade.
Porque quando você entende que a ansiedade é algo que você não deve sentir, que é ruim, que é perigoso, que pode te gerar algo que você não quer sentir de jeito nenhum, e isso já é um pensamento que produz mais ansiedade. Então, no momento em que você já está sentindo ansiedade no seu corpo, e no caso das pessoas que têm justamente o síndrome do pânico, né? Então elas começam a pensar, e agora? Tô sentindo aquilo de novo, meu batimento cardíaco, formigamento, a respiração curta, mãos trêmulas, e agora? Vou começar a ter uma crise de pânico. São justamente esses pensamentos de intolerância, né, à ansiedade, que vão produzir mais ansiedade ainda, e você entra naquele círculo vicioso, produzindo, se deixando vulnerável a ataques de pânico. E no caso da fobia social e também outros transtornos, uma intolerância, envolve uma intolerância a essas respostas de ansiedade. Se você deixar o seu corpo agir com aquela ansiedade, né, se você deixar as sensações virem, aceitar essas sensações e se voltar para o momento presente, para o aqui e agora, o seu corpo naturalmente vai se reorganizar e aquela ansiedade vai passar. A aceitação, né, no dicionário envolve justamente dar consentimento em receber. Então tenha essa relação com a ansiedade. Eu te aceito. Aceitando-a, ela vai embora muito mais rapidamente. Então essa é a chave, a aceitação é a chave da superação da ansiedade. O segundo passo é contemple as coisas ao seu redor. Isso envolve, né, no momento em que você se sentir que essa ansiedade ela está aumentando, você vai trabalhar, né, justamente com primeiro a aceitação dessa ansiedade e vai começar a se voltar para fora de você. Você vai começar a ver as coisas ao seu redor, pode descrever minuciosamente o que está ao seu redor. Porque justamente, né, a pessoa que tem síndrome do pânico, ela começa a ficar super atenta às pequenas sensações que tem no corpo, né? E aí começa a superativar o sistema nervoso simpático com as reações de luta ou fuga, aumentando ainda mais essas sensações que você está vendo como perigosas, mas que você já sabe no fundo que elas não são perigosas. Elas são desagradáveis, extremamente desconfortáveis e às vezes até mesmo desesperadoras, mas elas não são perigosas. Então comece a se voltar para fora de você, contemplando as coisas ao seu redor, descrevendo minuciosamente para si mesmo. Você vai funcionar nesse momento como um observador. Então, você não é a sua ansiedade, você pode estar com a sua ansiedade, mas não se identificar com ela ao ponto de ser a ansiedade, mas sim observe. E não uma observação interna, mas observe o externo, observe as cores, observe os objetos, pode relatar mentalmente para você que objetos você está vendo, aquele livro, as letras, pode ir para a janela, ver as pessoas que estão passando, os carros passando, tire o foco do interno, das suas sensações e dos seus pensamentos, mas não resista aos seus pensamentos e não resista às suas sensações. Simplesmente tire o foco deles. Quando você resiste ao pensamento e resiste às sensações, você faz com que eles aumentem. Lembre disso. Volte-se, contemple as coisas ao seu redor. E o terceiro elemento, haja com a sua ansiedade. Isso indica que mesmo você se sentindo ansioso, você não precisa começar a correr, a fazer as coisas de forma rápida ou querer fugir da situação que você está, porque isso é o que a gente chama justamente de evitação, né? Então, você sentiu que pode ter uma crise ali e você imediatamente já começa a correr, larga as coisas, quem está no mercado larga o carrinho, vai embora, sai correndo. Tem um alívio imediato, então quando você evita a situação, você vai sentir sim um alívio imediato, mas ele parece um pseudo ganho, né? Você não está de fato ganhando com aquilo, porque essas coisas da vida são necessárias que a gente passe por elas. Então é necessário que a gente vá ao mercado, é necessário que a gente esteja no estacionamento, passe por uma ponte, lugares que normalmente pessoas que desenvolveram a agorafobia começam a evitar
ou shoppings, ou lugares fechados, ou viajar de avião, mas a ideia é que você comece a agir mesmo sentindo ansiedade. Então você vai agir com a ansiedade, mas de forma diferente. Então, assim, mesmo que você sinta ansiedade, você pode se comportar como se não tivesse ansioso. Então você vai começar a fazer as coisas mais devagar, prestando atenção no que você está fazendo. Mesmo com as sensações, você vai agir com essas sensações. Você não vai ficar paralisado ou não vai sair correndo dessas situações. Por mais difícil que pareça, né? Você pode estar pensando agora que você está ouvindo eu falando, ah, não, isso é fácil, né? Fácil para quem está falando. Mas a ideia é que você comece a romper o seu condicionamento. Você se condicionou a responder dessa maneira. E essa estratégia Calme-se tem uma proposta de romper com esses condicionamentos. Então vai aprendendo devagar, fazendo aos poucos, que você vai conseguindo. A letra L é o quarto passo, né? Então a letra L significa libere o ar dos seus pulmões. Então aqui é uma estratégia de treinamento respiratório, né? E vocês sabem, né, quando você tem um ataque de pânico, ou não necessariamente um ataque de pânico, mas você está mais ansioso, a respiração ela fica mais curta, mais superficial, e a gente respira por aqui, pelo tórax, né? Essa é uma respiração que eu poderia chamar de uma coisa mais bélica, né? Então você está preparado ali para lutar ou fugir. E a gente quer justamente interromper esse processo de ansiedade através da aceitação e depois de técnicas para você produzir um estado de mais acalmia no seu organismo. Então essa parte, né, essa quarta parte, libere o ar dos seus pulmões, você vai começar a se voltar para a sua respiração de uma forma a produzir um maior equilíbrio e ativar mais o sistema nervoso parasimpático, que tem uma função contrária ao do simpático, que é aquele que vai fazer essas reações de ansiedade. Então você vai produzir maiores sensações de acalmia e de relaxamento, liberando o ar dos seus pulmões, fazendo não uma respiração pelo peito, né, pelo tórax, mas uma respiração pelo diafragma. Então você vai inspirar lentamente, contando até 3, e quando você inspira, você vai estufar o abdômen para frente, enchendo o abdômen de ar, contando até 3, aí você vai segurar esse ar, então não vai nem inspirar, nem expirar, também contando até 3, segurando o ar, e depois liberando o ar lentamente pela boca. Quando você liberar o ar pela boca, você vai contrair o abdômen, fazendo com que esse ar saia pela boca. Então você não vai soprar nessa hora, não vai fazer assim. Você vai inspirar estufando, segura, e depois você vai contrair o abdômen. Quando você contrair o abdômen, o ar vai saindo naturalmente pela boca. Inspire contando até 3, segure o ar contando até 3 e depois libere o ar pela boca contando até 6. Isso você vai fazer mentalmente. Nessas ocorrências de maior ansiedade, você pode fazer essa respiração. Mas a ideia é que você faça essa respiração várias vezes ao dia. Eu proponho, né, aos meus pacientes que façam 10 vezes ao dia essa respiração, cada vez que fizer por 3 minutos. Então você vai inspirar, contando até 3, segura o ar, contando até 3, expira pela boca, contando até 6, durante 3 minutos. E isso você vai fazer por cerca de 10 vezes ao dia. De tanto você fazer essa respiração, você vai se reeducar para respirar de uma forma melhor e você já vai aprender, o seu organismo vai aprender a respirar melhor. Então, nas ocorrências de ansiedade, ou até mesmo quando você perceber que pode ter um ataque de pânico, você vai usar essa respiração, que ela é muito útil e ajuda muito justamente a interromper esse condicionamento ansioso. Use e abuse dessa estratégia. O quinto passo da estratégia Acalme-se envolve manter os passos anteriores. Então a orientação é mantenha os passos anteriores, que é aceitar a sua ansiedade, não rechaçar, não reprimir a ansiedade, mas aceitar a ansiedade no seu corpo, que você já sabe que é através dessa aceitação que a ansiedade vai embora.
contemplar as coisas ao seu redor, então uma técnica mais da distração, se voltar para as coisas que estão acontecendo fora de você. Terceiro, haja com a sua ansiedade. Então, mesmo que você sinta ansiedade, você vai fazendo as coisas bem devagar, num ritmo mais lento, de uma forma mais calma. E então você mantenha esses passos durante todo o processo, que você vai ver que você vai se acalmar, você vai suportar no início melhor, até o momento que você não precisa suportar, isso seja muito natural para você. O sexto passo é examine os seus pensamentos. Eu já tenho um vídeo, né? Eu fiz um vídeo sobre identificação dos pensamentos automáticos. E ver esse vídeo, você vai compreender esse passo do exame dos pensamentos. Então a ideia é que você fique mais atento ao seu diálogo interno, perceba os pensamentos que estão passando pela sua cabeça e você comece a questionar a veracidade desses pensamentos ou a utilidade desses pensamentos. Às vezes os pensamentos são até reais, mas eles não são úteis. Eles só vão te deixar se sentindo mais ameaçado e produzindo ainda mais ansiedade. Então veja se esse pensamento é verdadeiro ou se o pensamento é útil e proponha pensamentos mais racionais, mais adaptativos, que vão te ajudar a lidar com essa ansiedade. Então, assim, as pessoas que já sabem que tem síndrome do pânico, que tem transtorno de pânico, a maioria, né, então você provavelmente já fez os exames cardíacos, já fez todos os exames necessários para você saber que você tem boa saúde, então que não apresenta riscos de morte iminente ou de enlouquecimento, né, que geralmente são os medos, né? Existem os medos hipocondríacos da pessoa que tem ataque de pânico. Então você já viveu essas sensações no seu corpo várias vezes e essas sensações passaram, essas sensações acabaram. Só que os seus pensamentos ficam te dizendo que existe uma ameaça de que você pode morrer, que você pode enlouquecer, ou que você vai passar vergonha, todo mundo vai perceber que você está passando mal, e as pessoas vão achar que você é louca, e uma série de pensamentos que só vai te produzir ainda mais mal-estar, mais medo e mais evitação. Então a proposta é: olhe de forma mais racional para esses pensamentos, examine esses pensamentos. A escrita desses pensamentos e a refutação deles vai te ajudar no momento da crise. Então escreva sobre esses pensamentos, como eu disse lá no vídeo sobre identificação dos pensamentos automáticos, procurando os corrigir, que você vai lembrar nesses momentos. Examine os pensamentos de forma racional, que você não vai ficar submetido a esses pensamentos, né? Vai poder produzir pensamentos mais funcionais. O sétimo passo é sorria. Você conseguiu. Você conseguiu lidar melhor com a sua ansiedade, você conseguiu lembrar que você não vai morrer disso, que isso não vai fazer você enlouquecer, conseguiu organizar melhor seus pensamentos, conseguiu usar a técnica respiratória, conseguiu contemplar as coisas ao seu redor, sorria, você conseguiu, envolve também você conseguir reconhecer as pequenas melhoras que você está tendo, né? A gente sabe, né, pela literatura, toda a literatura sobre síndrome do pânico aponta que as pessoas com síndrome do pânico são extremamente perfeccionistas. E esse perfeccionismo faz com que a pessoa não reconheça seus pequenos passos, as suas melhoras, e não reconheça que é do pequeno, das pequenas coisas que a gente faz diariamente de diferente, é que vão gerar as grandes coisas. Então a superação da síndrome do pânico envolve você reconhecer cada pequeno passo, se parabenizar por isso, sorrir para você mesmo dizendo: eu estou conseguindo, essa crise durou um pouco menos dessa vez, ou eu consegui lembrar da estratégia Calme-se, eu consegui utilizar outras estratégias de enfrentamento mais funcionais, não superei de uma vez, mas eu consegui. Eu tenho pequenos ganhos, eu agora estou assistindo esse vídeo vai me ajudar, eu vou assistir esse vídeo mais vezes, eu vou fixar na minha mente esse passo a passo, eu vou colocar em prática. Então o sorria, você conseguiu, envolve não uma vitória contra a ansiedade, porque a ansiedade não é um inimigo seu,
mas você vai começar a aproximar a ansiedade de você, a conhecê-la melhor, a lidar com ela de um modo que ela não vai fazer você se submeter, mas que ela vai fazer parte da sua vida como algo produtivo, algo que acontece a todos nós seres humanos e algo que você vai conseguir lidar. Finalmente, o último passo da estratégia Acalme-se: espere o futuro com aceitação. Nós sabemos, né, que os quadros de ansiedade, os transtornos de ansiedade envolvem justamente uma fixação no futuro, e sempre é um futuro ameaçador, é sempre um futuro ruim. Ai, se isso acontecer, ai, se aquilo acontecer. E é isso justamente que deixa a pessoa vulnerável às crises de ansiedade e faz com que a pessoa não desfrute do aqui e agora, do presente, que é onde efetivamente as coisas acontecem. Espere o futuro com aceitação. Essa orientação, o último passo da estratégia Acalme-se, envolve você não ter o pensamento mágico: agora eu aprendi algumas coisas sobre ansiedade, sobre o transtorno de pânico, então eu nunca mais vou ter crise de ansiedade, eu nunca mais vou ter crise de angústia. Não, mas assim, aceitar essa manifestação, aceitar que pode vir a acontecer, aceitar que você já se condicionou a produzir esse estado, mas que a sua proposta agora é de romper com esse condicionamento, produzir uma reestruturação da sua existência, com novos hábitos de pensamento, novos hábitos respiratórios, novos hábitos de relaxamento, e dessa forma ir cada vez mais abandonando, liberando esse estado de ansiedade na sua vida. Eu espero, né, que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Acabamos aí os 8 passos da estratégia Acalme-se. Eu peço que vocês recorram a esse vídeo várias vezes, vejam 20, 30 vezes que seja, mas memoriza isso, fixa na sua memória esse passo a passo, para que você lembre no momento em que essa ansiedade vier com mais força. Mas a própria aplicação dessas estratégias, desses passos, vai te ajudar a não produzir as crises daquela forma, daquela maneira. Mesmo que vier, aceite e contemple, né? Contemple as coisas ao seu redor, veja, reconheça a sua melhora, reconheça que você já está procurando ajuda. Para quem não sabe, né, eu faço atendimentos online, atendimento pelo Skype. Então hoje você pode fazer um tratamento, pode estar com um psicólogo, mesmo de qualquer lugar do mundo, né? Você pode acessar um psicólogo lá na sua casa mesmo. Se você quiser saber mais sobre tratamento online via Skype, me escreva e eu respondo por lá. Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. E até a próxima!